A Bíblia fala que, ouvindo o evangelho do reino e não entendendo, o inimigo vem e rouba a semente que foi lançada. Às vezes ouvimos tanta coisa sobre semeaduras e, por um momento de displicência, de sonolência, deixamos que essa mensagem que poderia frutificar como uma semente fosse roubada. Então, quero que você abra o coração para poder entender aquilo que Deus tem a ministrar. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 3, verso 14. Livro do Gênesis, capítulo 3, verso 14. Amém? A palavra do Senhor afirma desse jeito: Então o Senhor disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a fera, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pós comerás todos os dias da tua vida. Vemos aqui uma sentença dada a um animal. Sabemos que essa leitura, ela é uma leitura enigmática. O sentido mais abrangente não está falando para um animal serpente, para um réptil, para uma cobra. Temos o entendimento, quando a Bíblia fala sobre serpente, ela está fazendo uma alusão a Satanás, ao inimigo de nossas almas. Então o texto, ele é literal, mas de uma interpretação figurada. Deus está falando que esse animal ou esse símbolo a Satanás se alimentaria de pó da terra. Para poder entendermos, dentro do mundo real, a serpente, ela é tida como um réptil, e dentro da cadeia alimentar, ela é carnívora. Ela não se alimenta de pó. Talvez alguém pode falar, não, mas aí é porque o texto está dizendo que ela vai rastejar e ela só vai comer aquilo que está na terra. Pois é, mas ela também sobe em árvore e come outras coisas, animais que estão na árvore. Ah, pois é, pois ela pode entrar na água e se alimentar de animais dentro da água. Então, o texto não está fazendo alusão a um réptil. O texto está fazendo alusão a algo espiritual. Que esse inimigo de nossas almas, ele se alimentaria do pó. E para entendermos isso, temos que imaginar que hoje, nos dias de asfalto, pouco vemos isso acontecer. Mas aqueles que moram na roça, ou já moraram, sabem que quando você vai caminhando por uma terra por um estado de terra, a partir do momento que você caminha, pó vai sendo liberado. Cada vez que você passeia, cada vez que você anda, pó vai sendo levantado. E esse pó vai parando. E a Bíblia está dizendo que esse inimigo, essa caminhada do ser humano, dá legalidade e alimenta esse ser humano. A maldade que a humanidade produz, ela sobe aos céus, em contato com as potestades e principados que atuam nas regiões celestes, elas são devolvidas como chuva ácida de juízo. Aquilo que a humanidade vai produzindo no decorrer da sua caminhada, no decorrer da sua vida, ela vai subindo e encontra legalidade para poder descer como chuva de juízo. E aí não entendemos, mas Deus é bom, e por que o mal está aumentando? Se Deus é bom, por que pessoas estão morrendo? Por que doenças têm acontecido? Por que guerras têm se levantado? O que tem a ver essa maldade com um Deus bom? A maldade que se levanta não tem a ver com a bondade de Deus. A maldade que acontece,
As situações que acontecem têm a ver com as produções humanas, que vão subindo, e no subir, ela tem legalidade porque as potestades atuam nas regiões celestes. E chuvas de juízo caem sobre todos. Tentar entender dessa forma vai facilitar não pensar que Deus não tem poder para poder acabar com o mal, ou que Ele não é bom para acabar com o mal. A maldade não tem a ver com a moral de Deus. A maldade tem a ver com a legalidade que a humanidade faz, e nisso fazendo, semeaduras erradas, produções erradas, sobem e descem como juízo. Por quem é produzido essas maldades? No sentido coletivo, abra a Bíblia em Isaías 65. Diz assim: fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi minhas mãos ao dia todo a um povo rebelde, que anda por caminhos que não é bom, após os seus pensamentos. Povo de contínuo me irrita diante da minha face, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. O texto ele tem que ser entendido e compreendido. O texto começa dizendo que Deus foi encontrado por um povo que não buscava por Ele. E por esse povo que não buscava por Ele, Ele disse: eis-me aqui. Mas o povo que é dele, que Ele resgatou, irrita Ele. Porque povo que contínuo me irrita. Esse povo que irrita não é o povo que buscava Deus sem conhecer Deus. Esse povo que irrita é o povo de Deus. Volta de novo o primeiro versículo. Você tem que entender, porque quem é povo de Deus? Verso 1. Fui buscado. Isaías está falando o seguinte: povo, o Senhor tem sido buscado por quem não pergunta por Ele, por quem nem quer saber quem é Deus, mas no seu íntimo tem buscado esse Deus que eles não conhecem. E Ele foi achado, porque o que faz Deus se revelar não é a religião. O que faz Deus se revelar é a sua entrega, é a sua sinceridade para com Ele. Existem pessoas que adoram Deus na ignorância e Deus recebe, porque ainda não caiu o véu, ainda não caiu as escamas. Mas tem pessoas que conhecem a Deus e dizem conhecer a Deus, mas não conseguem agradar esse Deus. É a pior maldade que sobe, não é a maldade daqueles que conhecem. A pior maldade é aqueles que dizem conhecer e combatem a maldade. Aí ele está falando: a uma nação que não se chamava ao meu nome, eu disse. É como se Deus falasse: esse aqui é um povo que diz que é meu, esse aqui é um povo que diz que nunca me conheceu. Mas esse povo que nunca me conheceu, eu me revelo a ele. E esse que diz que te conhece, esse aí me irrita. Que se chamava o meu nome, eu disse: eis-me aqui, segue. Agora ele está falando, ele vai falar sobre o povo dele. Estendi minhas mãos o dia a um povo rebelde, a quem o Senhor sempre estendeu a mão. E ele chama ele de rebelde. Está entendendo? Aí vamos falar: mas será que o povo de Deus comete maldade? O povo de Deus comete erros? Pior que a gente comete. Quando a gente julga,
quando a gente defama, essas coisas vão subindo até Deus. Um povo que por Ele foi guardado, um povo que por Ele deveria representá-lo, um povo que por Ele deveria ser um referencial. O maior erro de Israel foi justamente isso: não conseguir representar Deus, mas ser influenciado para aqueles que Ele deveria influenciar. E aí, essa maldade, essa duplicidade vai subindo até Deus, e Deus fala: esse povo, eles me adoram com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Esse texto é um texto messiânico. Isaías falou para o povo atual, mas que depois Jesus seria a mesma coisa, porque a Bíblia diz em João: ele veio para os seus e os seus não lhe reconheceram. Está entendendo como é que a história não muda? E hoje em dia, se nós somos povo de Deus, temos que entender o que está subindo até Deus, o que Deus recebe quando a gente adora, como chega até os céus essa nossa adoração. Deus se alegra ou Ele se irrita? Quem provoca, quem produz a humanidade, a maldade? A maldade também é por aqueles que não conhecem a Deus. Abra a Bíblia, Jonas. Livro de Jonas 1, verso 2. Diz assim: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu à minha presença. Olha as produções sendo causadas. Produções sendo causadas e dando legalidade para que chuvas de juízo possam cair sobre a terra. Só que esse povo aqui não conhecia. E o pior, ele não conhecia, e quando foi advertido, ele se converteu. O povo de Deus, do capítulo 65 de Isaías, era orientado, era confrontado, tudo, mas a Bíblia diz que Deus falava: é um povo de dura servil. Eu falo, eu mato, eu levanto, e eles estão sempre maculando o mal. Fazem coisas escondidas. É assim que Deus fala com o povo dele. Porque ser povo de Deus não é simplesmente: eu vou receber, beleza, você pode receber, mas Deus também, Ele pune o seu povo. Quando um povo não o agrada da forma que ele deveria ser agradado. Quem produz essa maldade? Maldade por aqueles que oprimem o necessitado. Gênesis 18, 20. Gênesis 18, 20. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto seu pecado se tem agravado muito, descerei e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, se não, sabê-lo-ei. É outro texto complicado, porque dá a entender que o clamor de Sodoma está subindo a Deus. E Deus está falando assim: existe uma desconstrução entre um clamor que sobe e um pecado exercido. Mas a palavra clamor, ela também tem um sentido de, não apenas clamar, no sentido de adoração. Ela tem aqui, eu até anotei, que eu achei interessante. Cadê? Sumiu daqui. Sim. Se queixar e reclamar. Então, existe dois entendimentos para esse texto. Um entendimento é: vizinhos aonde estava localizado
essa nação clamavam a Deus para que Deus fizesse justiça mediante a maldade que ela cometia contra eles. E a gente vai entender depois no texto que nós vamos ler. É como se tivesse um povo falando: Senhor, esse povo é mau, esse povo destrói, esse povo oprime, esse povo faz tudo de ruim com a gente. Até quando o Senhor não vai fazer justiça? E Deus está recebendo aquele clamor e está falando: existe um clamor subindo, e eu estou vendo que o pecado está se proliferando nessa nação. Eu vou fazer o seguinte: eu vou descer e vou analisar se o clamor que está subindo, reclamando dela, é verdadeiramente como eu tenho visto o pecado proliferando. E qual foi o juízo? Castigo. Qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Ezequiel 16:49. Eis que esta foi a iniquidade, o pecado, o erro de Sodoma, tua irmã: soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade. Teve ela as suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. A gente imagina que o pecado de Sodoma era apenas a parte sexual, mas era muito mais. O pecado sexual era apenas frutos de um pecado original. Então nós conseguimos entender que quando Deus está falando que existe um clamor subindo, é como se fosse este povo que está sendo oprimido, o necessitado, que ela não ajudava, porque ela ficou farta, ela ficou rica, e agora com a sua fartura, a sua ociosidade, ela nunca olhou para o próximo, ela ficou soberba, ela ficou orgulhosa. E agora tem um povo clamando e falando: Senhor, faz justiça, essa maldade vai subindo. E a Bíblia diz que Deus ouviu e desceu e derramou juízo. Está entendendo o que está acontecendo? As produções humanas, as legalidades daquilo que vamos fazendo, daquilo que vamos produzindo, vai gerando pedra de juízo sobre a nossa vida. Isso eu falei no sentido coletivo, a humanidade num todo, mas toda a humanidade ela é composta por um sujeito. Se Deus observa o pecado na humanidade, no coletivo, o pecado, o erro, no subjetivo também é complicado, porque somos sujeitos juntos que nos transformamos numa humanidade. Enquanto caminhamos nessa terra, no sentido existencial, vamos lançando sementes com as nossas produções. Gravem isso no seu coração. Enquanto você estiver aqui, você vai lançar semente. O problema é que tipo de semente temos lançado. Porque a Bíblia diz: do que se queixa o homem senão dos seus próprios pecados. Existe semente que colhemos, que são frutos das semeaduras. E como a lei da semeadura e da colheita é irrevogável, não dá para colher uma outra coisa além daquilo que nós semeamos. Semente que eu não devo lançar. Primeiro, o orgulho. Eu sei que o orgulho parece ser algo nocivo, né? Porque ninguém se orgulha de ser mentiroso. Ninguém vai se orgulhar de ser fofoqueiro. Ninguém vai se orgulhar de ser adúltero. Mas existe uma palavra chamada orgulho. Porque o orgulho ele está no campo da perfeição. O orgulho é uma área que você alcança, onde as pessoas dizem que você é bom. O orgulho é uma área que te toca quando você faz as coisas certas. Você é um bom cidadão, você é um bom pai, é um bom filho, é um bom pastor, é uma boa pastora, é um bom servo, é um bom líder de célula, você é tudo. Ou seja, você é um cara bom, eu sou um cara bom, você dá uma aula boa, você prega bem, você canta bem. Esses aplausos externos, eles começam a entrar no coração.
E a pior coisa é ser aplaudido pelos homens. Porque os mesmos homens que te aplaudem, eles podem te rejeitar quando você errar. Por isso que Jesus não se enganou, não ficou envaidecido quando ele entrou em Jerusalém e as pessoas falavam: Hosana, Hosana, o rei de Davi, o rei filho de Davi. Não. Aquele mesmo povo que aclamou Jesus foi o mesmo povo que falou: solta Barrabás e crucifica ele. Então, não se permita ser enchido com orgulho, com as palavras, os elogios em excesso, porque se você se permitir isso, você vai cometer o maior pecado, que é o orgulho. É o pecado da santidade e da perfeição. Sou tão perfeito, estou tão no alto, que eu sou inatingível. E a Bíblia diz que aquele que pensa estar de pé, olha para que não caia. Às vezes falamos esse texto, né? Até foi comentado hoje na aula, que a gente fala assim: aquele que diz estar de pé, olhe para que não caia. Não. Aquele que está de pé, está de pé. Aquele que pensa estar de pé, é que às vezes não está de pé, porque se ele tivesse consciência que estaria de pé, ele falava: eu estou de pé. Mas a situação aqui é que às vezes ele pensa, mas não está. Então, cuidado quando você for exaltado, cuidado quando você for aplaudido, cuidado quando as pessoas baterem no seu ombro e falar: você é o cara. Cuidado para isso não entrar dentro de você e você cometer o pecado do orgulho. E aí uma semente completamente nociva, que você pensa que é bom. Pô, as pessoas gostam, as pessoas... Cuidado. Porque quando Satanás quer tocar, quando Satanás também quer derrubar, ele oferece coisas. A Bíblia diz que ele ofereceu situações, ofereceu comida, ele ofereceu reino, ele ofereceu o mundo para Jesus. Jesus falou assim: não, nem só de pão verá o homem, e somente a Deus vai adorar. Então cuidado quando os aplausos, cuidado quando as palavras. Ah, irmão, mas eu não posso elogiar? Pode. Eu não posso ser elogiado? Pode. O problema não é o que vem de fora, o problema é o que faz dentro. Quem quiser elogiar, receba, mas não receba a glória que é para Deus. Isso é que é o problema. Outra semente que não deve ser lançada: maledicência. O que é maledicência? Capacidade de matar sentimento de pessoas na outra. O maledicente é aquele que você olha para o irmão, você olha para a pessoa e ele começa a inflamar você a respeito da outra pessoa. E daqui a pouco você começa a olhar para aquela pessoa e você fala: não é que o fulano tem razão? Você nunca tinha percebido o erro dele. Você nunca tinha percebido da forma que ele age. Mas de tanta pessoa chamar atenção sobre aquela pessoa, agora você começa a prestar atenção. Daqui a pouco, aquela pessoa é morta no seu coração. Porque você começa a observar só ela. Não é que o fulano está certo? Não é que essa pessoa é isso mesmo? Pronto. Aquela pessoa, antes para você, não importava. Mas agora, quando ela chega, você está olhando: ó, chegou ela. Cuidado com a maledicência. Outra semente para não ser lançada: inveja. A inveja é o descontentamento com o que se tem e tristeza por algo que o outro conquista. O invejoso, ele nunca está contente com aquilo que ele possui. E ele se entristece com aquilo que o outro conquista. O outro conquistou um bem, conquistou uma posse, sabe? Ele despreza aquilo que ele tem e fala assim: poxa, mas eu queria tanto ter aquilo, o fulano não conseguiu. É uma inveja, mas no sentido, ele se entristece em vez de se alegrar, em vez dele bater palmas, jubilar: poxa, você conseguiu, meus parabéns. Não, o sentimento de conquista do outro causa tristeza nele. E o pior, ele é descontente com aquilo que ele possui. Ele não dá valor. É que nem aquela pessoa, né? O cara é casado, está olhando para a mulher de fora. A pessoa tem um marido, tem os filhos, tem uma família legal, mas a família do outro é que é boa.
Mas talvez na família do outro não exista coisas erradas como existe na nossa. Talvez isso é o motivo. Aí eu fico olhando para a felicidade de outrem e não valorizo aquilo que eu tenho. Se Deus te deu essa família, se Deus te deu essa vida, Deus te deu esse trabalho, Deus te deu essa casa, o que Deus te deu, valorize aquilo que você tem e não se entristeça pela conquista de outro. Essas 3 sementes são geradas por essa humanidade. Entre outros, eu poderia falar de muitas sementes. Mas eu quero falar agora sobre sementes boas que nós devemos semear. Lucas 6,45 conta uma história. Jesus ele comenta o seguinte: o bom homem do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Quem é o homem bom? O sentido da semente sempre foi o fruto. Todo mundo que semeia é para poder se alimentar do fruto. Ninguém semeia sem sentido. Esse homem bom, Jesus fala que do seu coração, de dentro dele, ele consegue tirar coisas boas. E o que são coisas boas? Prática de justiça que ele foi lançando no meio da sua caminhada. Enquanto ele caminhava, ele ia produzindo, ele ia lançando sementes boas. E como a vida, ela é um círculo, você semeia hoje, depois você volta no mesmo caminho, no mesmo lugar que você semeou. Só que ali você não vai encontrar uma semente, você vai encontrar um fruto. E se o sentido da semente é o fruto para se alimentar, esse homem bom, ele consegue tirar de dentro de si coisas boas. Por quê? Porque ele foi semeando. E nas suas semeaduras, quando ele sente necessidade, quando ele sente fome, ele consegue se alimentar porque ele semeou coisas boas. Ele é o homem bom. O homem mau, do seu coração não sente nada. Ele morre de fome. Por quê? Porque ele não semeou coisas boas. E quando a sua alma sente carência, sente necessidade, aonde ele passou, a semente que tem não é própria para poder se alimentar. Por isso que temos que semear coisas boas, para poder esperar o tempo germinar, e quando voltarmos nesse ciclo da vida, termos com o que se alimentar. Talvez se hoje eu estou carente de suprimentos, é porque as sementes que eu lancei neste mesmo local não eram dignas de hoje de me alimentar. Então eu não posso reclamar se hoje eu não me alimento, porque o fruto ele só existe pós-semente. Ah, mas e as sementes ruins? Quando você passar, vai ter espinhos, vão te machucar, vão te neutralizar. Porque sementes boas ou ruins, elas vão germinar no mesmo jeito. O problema é, as ruins, elas vão te paralisar, e as boas, elas irão te alimentar. Por isso é que nós temos que tomar cuidado com aquilo que semeamos. O que devemos semear para poder nos alimentarmos? Vou falar de 2 sementes. Amor. Falar de amor hoje, né, parece até uma brincadeira, né? Você ouve músicas falando de amor, aí você escuta um louvor falar de amor, eu te amo, Jesus, sou apaixonado por ti. Na verdade, o amor ele nunca foi tão expresso com palavras, mas nunca foi tão pouco praticado em atitude. Um amor, essa semente, ela deve ser muito mais do que discursos, muito mais do que falácias. O amor
ele é manifesto em atitudes. Não existe amor que não consegue expressar em atitudes. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e o fato dele ter amado, ele expressou numa atitude, enviando Jesus Cristo. Se Deus tivesse amado e apenas ficasse no campo do amor, mas não expressado através de atitude, é enviar Cristo, o amor dele seria apenas discurso. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. E eu fui pesquisar no original, esse texto, o amor de muitos, no original está o amor, mas no sentido ágape. Não está no sentido eros, não está no sentido filos, não está no sentido estrógeno. A Bíblia está falando, e por se multiplicar a iniquidade, o amor ágape tem se esfriado. O amor de Deus na humanidade tem se esfriado. Aí eu pergunto, se dentro de um casamento, um amor de Deus acaba, o que sobra? Contrato assinado. Porque o amor eros não consegue subsistir por muito tempo. Se o amor de Deus, ele sai do meio das amizades, o amor filos não sobra de nada, porque se transforma em amizades apenas de interesse. Eu sou o teu amigo enquanto você pode fazer algo por mim. Eu estou com você enquanto você apoia as minhas decisões. Eu caminho contigo enquanto você é uma pessoa que pensa como eu, porque o dia que você discordar de mim, eu te deleto, eu te excluo. Esse é o amor, um amor de amizade sem o amor ágape, é relacionamento utilitário, onde a pessoa só é boa para mim enquanto ela é útil, não é mais útil, eu descarto. Tira o amor de Deus de uma família, o que sobra? Um ajuntamento de pessoas individualistas. O filho está no quarto, o outro está na sala, o outro está lá fora. 3 meses, 2 semanas que o pai não fala com o filho, 1 semana que o marido não dá um beijo na esposa. É a família sem o amor ágape. Então, quando a Bíblia diz que a iniquidade aumenta e o amor esfria, é o amor de Deus, a capacidade de você amar o outro, independente do que ele é. Eu não te amo porque você concorda comigo. Eu te amo porque eu fui alcançado por esse amor. Eu não te amo porque você merece o meu amor. Eu te amo porque Ele mandou te amar. Eu não te amo porque você é engraçado. Eu te amo porque eu fui achado por esse amor. É isso que nós não entendemos. Então, esse amor, ele tem que estar aqui. Eu entendo lá fora não ter. Eu não consigo entender aqui dentro não ter. Eu não consigo entender um amor onde não nos preocupamos uns com os outros. Eu não consigo entender um amor onde a dor do outro não é a minha. Eu não consigo entender um amor onde não consegue se manifestar em atitudes. Eu não consigo entender um amor onde termina um culto e fala mal do outro. Eu não consigo entender esse amor. E aí não entendemos porque que as chuvas ácidas é porque pensamos que lançamos uma semente certa, mas estamos equivocados com as sementes. Amém? Amém. Amém. Outra semente, compaixão. Compaixão é sentir a dor do outro, junto com atitudes de fazer algo.
compaixão, ela não é apenas um sentimento onde você sente pena. Você vê uma situação do outro. Poxa, que situação complicada, né? Pois é. O que você faz? Ah, não, vou orar por ele. Amém. Só? Ele está com fome. Aí você faz o quê? Estou com compaixão do irmão. Por quê? Porque está com fome. E você faz o quê? Eu vou orar, mas a oração vai matar a fome? Ah, mas irmão, mas esse aí, ele é pilantra, ele é sete. Olha o problema. Olha a justificativa para não agir da forma correta. A gente encontra situações para poder não fazer o que é certo. Aí o camarada é 771, fica só se aproveitando, aí eu não vou fazer. Ah, beleza, eu tive compaixão, mas não tive atitude. Aí eu acho que Deus aprovou aquilo ali meu. Por quê? Porque eu julguei, falei que ele é um monte de coisa, beleza. Aí o irmão ou a pessoa foi embora com fome. Aí eu vou para o meu culto, adorar a Deus, e eu acho que Deus vai se manifestar. Não vai, cara. Não vai. Sabe por que não vai? Lucas 10, 30. Você vai ver que não vai. Vamos ler essa historinha aqui. Respondendo, Jesus disse, Jesus vai contar uma história para um doutor da lei que chega para Jesus e fala: Senhor, o que eu faço para poder amar o meu próximo? O que eu faço para herdar a vida? Não, volta aí, o 29. Volta mais um pouquinho, só para eu poder... Mais um pouquinho. Isso. Respondeu, amarás o Senhor todo o teu Deus. Mais um pouco, só para eu poder entender o personagem. Mais. Aqui. Doutor da lei. Tentando, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, um doutor da lei, um fariseu, um judeu, confrontando Jesus. Aí Jesus, não, beleza. A vida eterna ela é conquistada assim. Vai lá para o 30. E respondeu-lhe e disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu na mão de salteadores, os quais despojaram-lhe, espancando, e se retiraram, deixando meio morto. Segue. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, vendo-o, passou de largo, passou bem distante. Segue. De igual modo também um levita chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Todo mundo conhece esse texto. Fala o bom samaritano. O que está acontecendo aqui? Uma compaixão está sendo exercida por um homem samaritano. A Bíblia diz que o homem estava caído, foi maltratado, foi humilhado, machucaram, foi roubado. O sacerdote e o levita olhou, viu a situação. Eu posso entender que eles tiveram compaixão. Eles não tiveram atitude de fazer algo, até porque eles poderiam imaginar que ele estava morto. Se ele estivesse morto, eles não poderiam oferecer o culto diante de onde eles iam fazer o ofício deles. Mas só que eles não procuraram se aproximar, olhar, como é que ele está, o que aconteceu? Não. A Bíblia diz que ele olhou lá, passou de largo, passou bem distante. O que é isso? Sentimento de compaixão, mas atitude de omissão. Poderiam ter sentido uma dor, mas não fizeram nada. Ou seja, omissão e indiferença. Quando eu olho para uma situação em que eu posso ajudar, a minha compaixão, sem a minha atitude, me transforma como um sacerdote e um levita, que estou sendo omisso diante daquela situação que eu posso ajudar. Eu estou sendo indiferente. Aí como é que esses homens podem ministrar no altar, depois de demonstrar compaixão com o coração, mas não conseguir demonstrar com atitudes? Como é que Deus vai abrir os céus e derramar chuva de bênção no culto desses caras? Não dá, filho.
Mas só que eles eram templistas. Eu tenho que resolver os problemas do templo. E lá fora? O que faz com as pessoas lá fora? Está entendendo? A compaixão que nós temos que ter pelo outro, até porque são sementes. Se queremos que as pessoas tenham compaixão da gente, nós devemos exercer a mesma coisa, porque a gente vai se alimentar daquilo que a gente oferece. A gente quer cobrar um amor que a gente não ama, a gente quer cobrar uma compaixão que a gente não tem pelo outro. A gente quer cobrar uma coisa que nós não estamos dando, que pessoas que cobram demais pouco oferecem. Pode reparar, quem muito cobra, pouco se dá. Eu queria tanto que as pessoas me visitassem. Quantas vezes você visita alguém? Eu parei de ir na igreja, ninguém foi na minha casa. E quando as pessoas pararam, quantas vezes você foi? Poxa, eu estou passando por necessidade, ninguém me trouxe uma assistência. E quantas vezes você deu? Não dá para cobrar uma coisa que não oferece. Não seremos cobrados apenas pelo mal praticado, mas também pelo bem sonegado. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu sou cristão, não faço mal. Show de bola. E o que nós temos feito de bem? Nada. O sacerdote e o levita machucaram aquele homem? Não. Eles roubaram aquele homem? Não. Eles bateram aquele homem? Não. Mas numa esfera espiritual, a mesma maldade que os salteadores cometeram contra aquele homem foi a mesma maldade da indiferença que o sacerdote e o levita cometeram. Se chegassem diante de Deus e falassem: está lá o salteador e o sacerdote, os dois são iguais, mas ele cometeu o mal e você só negou o bem, então diante de mim está tudo igual. Se é para ir para o inferno, vai ir os dois. Está entendendo? É que a gente pensa que Deus é nosso camarada, né? Não, meu parceiro, senta comigo, conversa comigo. De manhã cedo conversei com ele, me falou os negócios. A Bíblia diz que Deus é amigo. Jesus falou: já não tenho vos chamado mais de servos, mas de amigos. Mas toma cuidado, que esse mesmo amigo, ele também é Senhor. E como o Senhor, ele julga. E como o Senhor, ele espera uma atitude de servo coerente. Cuidado para não confundir a amizade. Deus não é o teu colega. Deus não é o meu colega. Ele é o meu Senhor, aonde eu devo respeito e reverência ao seu senhorio. Mas no grande dia vamos ter muitas surpresas. Por isso que enquanto estamos vivos, devemos começar a analisar que tipo de semente nós temos semeado. Existem momentos que semear a boa semente não será algo fácil. Querido, só sabe a dor aquele que um dia passou. Confiar em alguém depois que foi traído. As pessoas, quando são traídas, ou em casamento, ou em amizades, elas se fecham para se autoproteger. Então, quando as pessoas traem as outras, traem a confiança, acaba levando partes dela. E quando elas tentam se relacionar novamente, é difícil de confiar. Então, semear uma semente da confiança depois de ter sido traído é difícil. Investir em alguém depois de você ter investido tanto e não deu valor é difícil. Às vezes você investe, você injeta conhecimento, injeta até a parte de finança. E você, quando você fala agora vai romper, o camarada dá um chute e vai embora. Aí chega outro, aí tu fala: pô, cara, vou fazer de novo não. Já investi tanto. Como é que eu vou semear uma semente de investimento se já foram mais de 30 que passaram e até hoje só me deu dor de cabeça? Então é difícil. Mas aí, né, o
O livro de Salmos, né, 126, verso 6, diz, né, que é aquele que vai chorando e semeando. Então eu entendo que esse versículo, que nem sempre semeaduras é em momento de alegria. Existe momento que você tem que semear mesmo no choro, contra a sua vontade, contra o seu eu. Eu já investi, eu já fiz, não valorizaram, não aprovaram, não me reconheceram. Está difícil, não, continua semeando. O segredo da colheita está na continuidade da semeadura, independente de você ter colhido ou não. Ao seu tempo certo, ela vai frutificar. Isso é que a gente não entende. Então, eu preciso semear, ainda que seja com lágrimas. Eu preciso abrir o meu coração, ainda que outros tenham passado e dilacerado ele. Eu preciso confiar, eu preciso me entregar. A Bíblia diz que tem um homem chamado José de Arimateia. Já estou terminando. A Bíblia diz que ele era um discípulo de Jesus, oculto, tinha medo dos judeus, mas era um homem muito rico, de muita posse. Talvez tenha visto muitas pessoas receberem milagres de Jesus. Mas agora Jesus está morto. Diga assim: o corpo está morto. E ele olha para aquele corpo morto e decide fazer uma coisa: investir num corpo morto. Você investiria num corpo morto? Não, né? Porque quando o corpo estava vivo, todo mundo estava perto do corpo. Quando o corpo fazia milagres, todo mundo queria estar perto do corpo. Quando o corpo estava bombando, todo mundo queria estar perto do corpo. Quando o corpo respondia às orações, todo mundo ovacionava o corpo. Só que quando o corpo está morto, todo mundo abandonou o corpo. Quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? Somos nós. A igreja é o corpo de Cristo. Mas só investe no corpo de Cristo aquele que sabe que ele vai ressuscitar. Um homem chamado José de Arimateia decidiu investir tempo, investir dinheiro em um corpo morto. Ele lavou, ele limpou, ele banhou com as especiarias mais caras que existia. Ele colocou numa sepultura digna, mas ele sabia que aquele corpo ia ressuscitar. Agora eu vou falar para a gente. Talvez a gente olhe para o corpo, igreja institucional. Ah, mas já foi tão bom. Já teve tanto isso, teve tanto aquilo. O corpo não está morto, não, mas talvez é por isso que eu não quero investir mais nesse corpo. Não vou investir aqui mais não. Quando o corpo fazia milagre, você gostava do corpo, né? Quando o corpo atendia às suas expectativas, você gostava do corpo. Quando era do jeito que você pensava, você gostava do corpo. Aí agora a gente pensa que o corpo está morto, aí não quer mais investir. Mas eu vou lançar uma palavra para a sua vida e para a minha vida: invista nesse corpo, porque ele vai ressuscitar. E aquele que investir vai desfrutar dos milagres. Entenda bem isso. Na sua concepção, o corpo está morto. Na concepção de Deus, é apenas um período. E se aquilo que é um período para Deus, quer dizer que a qualquer momento o Espírito de Deus chama esse corpo e aviva esse corpo, e tudo aquilo que ele fazia, fará 1000 vezes mais. É isso que nós temos que entender. Mas eu não quero mais investir, invista. Eu não quero mais semear, semeie. Mas eu não concordo, semeie. Porque o fruto vai vir. Outro ponto para a gente poder finalizar, Gálatas 6:9. É o texto. E ele tem vontade própria.
Isso fala sozinho, é tecnologia. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo certo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O segredo de colher as sementes que lançamos está na continuidade de continuar semeando, em despeito de ainda não ter colhido. O que acontece na maioria das vezes é que a gente vai semeando e a gente começa a não ver os frutos. E quando você não vê o fruto, automaticamente a gente pensa, não vou mais semear. Você semeia a bondade, recebe ingratidão. Você semeia amizade, recebe inimizade. Tudo que você semeia, parece que vem ao contrário. Qual é a lógica humana? Sabe o que mais? A partir de hoje não faço mais. Só que o texto diz o seguinte: e não nos cansemos, ou seja, existe até uma possibilidade de cansar de fazer o bem. Como é que eu canso? Quando eu não recebo. Mas Paulo está falando, gente, não se canse de fazer o bem, faça independente da situação. Mas quando é que eu vou colher? Quando você vai colher? E não esqueça de fazer o bem, porque a seu tempo certo. Qual é o tempo? Não é o tempo cronológico, é um tempo de Deus, um tempo que você não imagina. De repente você fez o bem para 10 pessoas e agora a vida coloca uma pessoa no teu caminho para você fazer o bem. Você fala, poxa, já fiz para 10, essas 10 não retribuíram, sabe o que mais? Eu não vou mais fazer. De repente, no tempo de Deus, era aquela uma que estava faltando para você poder colher todas as 10 que já tinham sido lançadas. E aí, por eu me omitir de não fazer o bem, aquele outro que apareceu, em despeito dos 10 que fizeram mal, eu deixo de colher tudo aquilo que eu tinha lançado. Passei 10 sementes lançando, e agora eu poderia colher as 10, mas porque eu me cansei de fazer o bem, o meu fruto não chegou nas minhas mãos. Ceifaremos quando? Se não houvermos desfalecido. Se você não se cansar de fazer o bem, aí o bem que você fez, você irá colher.